E aí galera, tudo jóia com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje vou estar falando um pouco aí sobre casamento de impedância para vocês aí e também sobre alguns casos, né, que eu já presenciei em que a pessoa liga, por exemplo, dois falantes de 4 ohms e um falante de 8 ohms em uma mesma ligação aí. Então acompanhe o vídeo, preste atenção, deixe aquele like, se inscreva no canal e vamos conferir. Então galera, estamos aqui na tela do computador e eu vou dizer para vocês o seguinte. Tá aqui uma ligação em paralelo, né? Esse é o tipo de ligação mais comum que o pessoal costuma fazer aí no som automotivo. Eu tenho aqui um exemplo de 4 falantes ligados em paralelo. O que é uma ligação em paralelo? É uma ligação onde todos os positivos estão em comum, ou seja, ligados no mesmo ponto. Reparem que o meu fio, minha linha vermelha, representa o meu fio positivo e todos os polos positivos dos alto-falantes estão ligados no mesmo ponto. E todos os fios negativos estão ligados no mesmo ponto também. Isso é uma ligação em paralelo. Como saber a impedância que o meu amplificador enxerga nesse tipo de ligação? Aqui está uma fórmula, né? Resistência final é igual a 4 dividido por 4. Lembrando que essa fórmula, né, esse 4 dividido por 4 é apenas para esse exemplo que eu tenho 4 alto-falantes, mas a fórmula funciona da seguinte forma. Resistência final é igual a 4 alto-falantes, que seria a quantidade, né? Resistência final é igual a quantidade de alto-falantes dividido pela impedância, ou seja, 4 alto-falantes dividido por 4 ohms, resistência final de 1 ohms. Outra ligação também bem comum é a ligação em série. Porém, a ligação em série funciona da seguinte forma. Resistência final é igual a R1 mais R2. Suponhamos que aqui seja R1 e aqui R2. Ou seja, eu tenho dois falantes de 4 ohms cada, né? R1 mais R2, 4 mais 4, 8. Isso vale para a quantidade de alto-falantes que você tem. Ligação em série, né? Resistência final é igual a R1 mais R2 mais R3, 4, 5, 6, independente da quantidade de alto-falante que vocês tenham. No meu caso, eu tenho 2 de 4, que resulta em 8 ohms. É muito comum que as pessoas tenham na cabeça que o casamento de impedância tem que dar um número exato, um número par, por exemplo, igual aqui no exemplo 8 ohms. Mas e quando a gente tem 3 alto-falantes, que seriam esse meu exemplo aqui agora, 3 alto-falantes de impedâncias diferentes? Eu posso misturar 2 falantes de 4 ohms com um falante de 8 ohms para ter um casamento de impedância de 4 ohms no meu amplificador? A resposta é não. E eu vou estar explicando para vocês o porquê disso. Como vocês já devem ter percebido aqui, esses dois alto-falantes estão ligados em série, né? Ou seja, a energia entra pelo meu positivo, passa pela minha bobina, sai pelo meu negativo, entra na bobina, né, pelo positivo do meu outro alto-falante e volta para o amplificador. Dessa forma, eu tenho aqui uma ligação em série. Se é em série, eu somo. Lembra que é R1 mais R2, 4 mais 4, 8. Nesse ponto, eu tenho exatamente 8 ohms. Que ligado em série com o meu alto-falante de 8 ohms, aliás, ligado em paralelo, vocês lembram lá que paralelo eu divido a resistência pela quantidade de alto-falantes? Suponhamos que nesse ponto o meu amplificador enxergaria um alto-falante de 8 ohms. 8 ohms ligado em paralelo com 8 ohms, o meu amplificador enxergaria uma impedância final de 4 ohms. Essa ligação se chama ligação série paralela. Agora eu vou dizer para vocês o porquê que não é recomendado fazer esse tipo de ligação. Vocês até podem, mas não é recomendado. Não faça ligação usando falantes de impedância diferente. Sempre use falantes de impedância igual. Essa é a dica que eu dou para vocês aí. Exemplo: use 4 falantes de
4 ohms, ou 3 falantes de 4 ohms, ou 4 falantes de 8 ohms, que resultaria em 2, ou 3 de 8, por exemplo. Nesse caso aqui, vocês poderiam usar 3 falantes, né, para quem vai usar apenas 3, vocês poderiam usar os 3 falantes de 4 ohms ou os 3 de 8 ohms. Se eu fosse usar os meus alto-falantes todos de 4 ohms ligados em paralelo, eu teria, por exemplo, suponhamos que os meus falantes sejam todos de 4 ohms. Eu tenho 4 ohms de impedância dividido por 3 alto-falantes, totalizaria 1,33 ohms. Eu posso usar uma impedância de 1,33 no meu amplificador de 1 ohms? Claro que posso. Não é necessário que ele case exatamente igual. O ideal seria casar exatamente igual, mas em casos que não é possível, o importante é você aproximar ao máximo. Da mesma forma, seriam se eles fossem de 8 ohms. Eu teria uma impedância final aqui de 2,6 ohms. Não tem problema nenhum um amplificador usar, né, uma impedância quebrada, ou seja, como eu disse para vocês aqui no exemplo, de 1,33 ohms. A impedância é a distância que o amplificador enxerga, distância que ele vai colocar a tensão da corrente. Se o amplificador enxergar 1 ohms, o valor da tensão é igual à da corrente. Se o amplificador enxergar 2 ohms, a corrente é metade da tensão. Por isso, a impedância não precisa ser um número exato. O que o amplificador vai fazer é enxergar esse número e saber qual a quantidade de corrente ele tem que botar para fora, né? Ele tem que colocar na sua saída. O motivo pelo qual você não pode fazer esse tipo de ligação é porque é o seguinte: o meu amplificador ele enxerga 4 ohms na sua saída. Ele vai mandar uma corrente para 4 ohms, ou seja, como ele tem 4 ohms, ele vai mandar 50% da sua corrente para esse alto-falante, né, de 8 ohms, e os outros 50% vão seguir este caminho. O que acontece? Seguindo este caminho, ele vai encontrar mais 2 alto-falantes. A sua energia de 50% vai dividir para mais 2 alto-falantes, ou seja, o meu alto-falante número 1 vai ficar com 50% da energia, enquanto os outros 50% vão ser divididos pelos meus 2 outros alto-falantes, ou seja, 50% da energia, 25 e 25. Esses alto-falantes estariam sendo aplicados nesses 2 alto-falantes apenas 50% da corrente total. 50% dividido por esses dois, 25, 25. Então esse falante sofreria bem mais do que esses 2 outros alto-falantes. Por isso não é recomendado que você faça o uso desse tipo de ligação. Faça ligação sempre com alto-falantes de impedância iguais, seja ele de 1 ohms, 4 ohms, 2 ohms, seja de qual for a impedância. Procure fazer sempre com impedância iguais e não impedâncias diferentes, justamente por esse motivo. Só recapitulando, o meu amplificador manda 100% da sua corrente para 4 ohms, que chegando aqui vai ser dividida em 50%, né? 50% vai ficar aqui e os outros 50% vai seguir este caminho, que esses 50 vai ser dividido por 2 alto-falantes, ou seja, vai ficar 25%, 25% e 50% da potência total. O alto-falante número 3, né, aqui do nosso exemplo, iria sofrer uma maior aplicação de potência. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham entendido. Peço que se inscreva no canal, deixe aquele like e deixe o seu comentário aí dizendo o que achou do nosso vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.